Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. No estúdio hoje é cinema, economia e a precarização do trabalho. A gente vai assistir agora o trailer de um filme que é autoexplicativo. É o ponto de partida para nossa conversa aqui no estúdio. Dá uma olhada. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater, é tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você tá arriscado a qualquer momento, você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. O mundo turístico talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é pra lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço, a nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Pois é, aqui no estúdio, para falar desse filme, está conosco o Cauê, um dos diretores do filme. Coincidentemente, num dia que o noticiário está recheado de notícias de economia, como inflação, peso real, a gente também está com um economista, isso é muito bom. Bom, o que vocês propõem refletir nesse filme? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa situação do trabalho no momento atual, que é um exemplo do trabalho no século XXI. Fala um pouquinho sobre isso. Boa tarde, eu sou o Cauê, né? Então, esse filme é um filme da Repórter Brasil, que é uma ONG de comunicadores, né? Que trabalha principalmente com trabalho escravo, né? Esse não é um trabalho escravo, mas é um trabalho que precisa de regulação e é um trabalho que está novo, é uma coisa nova, que a gente até estava conversando, que assim, a classe média adorou, né? Tudo pelo aplicativo, a praticidade, né? E fazem 2 anos que a gente está tentando fazer esse filme, assim, começando a conversar e como é que ia fazer. E a nossa ideia inicial era pegar, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos e mostrar a realidade deles, que eles estão mais na frente do que a gente dentro dessa nova tecnologia, desse novo sistema de trabalho, né? Mas aí a gente, no meio do processo, começamos a entrevistar algumas pessoas, aí a gente viu que era muito mais fácil já começar, porque a coisa estava, né, a onda estava quebrando já aqui, né? Então, no nosso filme, por exemplo, a gente escolheu alguns personagens, né? Por exemplo, o motorista, né, por aplicativo, o motoboy, a empregada doméstica, enfim. E aí a gente também, foi uma discussão interna, assim, da criação, de que a gente não precisava de personagens, fatos graves. Não, é uma coisa que está acontecendo com todo mundo. Então, é fácil arrumar personagem. Todo mundo conhece o motorista de Uber hoje, né? Exatamente. Incrível, realmente. Então, o filme, na verdade, é uma troca de informação, assim, sabe? Então, acho que a gente pesquisou durante esses 2 anos o que está acontecendo, como que esse game, né? Como é que funciona a brincadeira. E aqui, esse filme, a gente propõe essa reflexão mesmo vamos parar pra pensar, vamos falar sobre, sabe? É o que está acontecendo, não tem regulação mesmo, assim, o próprio Estado, né? Ele acaba pagando a conta no final, né? Porque o motoboy que antigamente trabalhava para uma empresa, né? Ele tinha ali, né? A gente sabe, né? O quanto essas pessoas lutaram pelos direitos, né? E aí, da noite pro dia, ganhava mais ir pro aplicativo, todo mundo acabou migrando, e aí ficou mais fácil para as empresas, né? E hoje que ele cai, que vai pro sul, sabe? Então ele vai para um hospital que no final da Agora tem uma coisa curiosa, se a gente pensar historicamente, nos tempos do embargo em Cuba, era comum quem visitava a ilha, tomava um táxi, e aí de repente quem estava dirigindo era um físico nuclear, um matemático, um engenheiro. Nós estamos chegando nisso também, né? É muito comum, né? Entrar num Uber e você tá com... Tanto, às vezes, né, você pode estar com uma pessoa muito precarizada que, por exemplo, trabalha, às vezes não sabe nem dirigir, como eu já peguei um Uber, o rapaz não sabia nem dirigir. Eu vim de Itapevi, caí aqui em São Paulo e tô aqui trabalhando. Quanto já peguei também no Rio de Janeiro um escritor que tinha ganhado o Jabuti, sabe, o prêmio Jabuti. Puxa vida, né? E Eusébio, como chegamos a esse ponto? Eu acho que primeiro dizer que eu fui assistir esse filme, o sucesso dele me impediu. Que eu fui lá no Centro Cultural São Paulo, né, no CCBB, e já tinha esgotado, porque... de fato, assim, é muito pertinente analisar e compreender este processo, o que está acontecendo com o trabalho no Brasil e no mundo. Primeiro, não é uma coisa brasileira. Segundo, acho que tem 2 questões que são bastante relevantes. Que, primeiro,
a profunda centralidade do trabalho, né? Porque se discutia que o processo de avanço tecnológico ia libertar o homem do trabalho e ao contrário. São pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia. Sim. Aí existem os rapazes que pilotam moto, existem os motoristas, agora existem ciclistas. Ou seja, nós estamos voltando a ter um tipo de trabalho em que o homem fornece a sua força física para o processo de realização do valor. Não é curioso? E a gente olha isso e acho que vale muito a pena a gente perceber que é uma interação entre o moderno e o arcaico, o passado e o futuro, de forma agindo com uma simbiose profunda. Não tem como a gente olhar isso e dizer, não, ser motorista é uma profissão do futuro. Isso, há quantas décadas existem motoristas? O que acontece é que a gente vive um processo em que os avanços tecnológicos permitiram outro tipo de exploração do trabalho. Mas a reforma trabalhista também tem um papel bastante expressivo nessa precarização do trabalho. A reforma foi aprovada agora pelo governo Temer, né? A reforma trabalhista ela foi determinante para a implementação deste projeto de exploração. A reforma trabalhista, ela gerou empregos como eles prometiam? Não gerou, assim, eles prometiam duas coisas, geração de emprego e crescimento econômico. A economia declinou e aumento do desemprego e precarização se aprofundou. Então, assim, isso partindo de alguns pressupostos que já eram falsos, de que, já que a gente tem muito problema jurídico, né, com a legislação trabalhista, acabemos com a legislação trabalhista. Se tivermos problemas jurídicos com o trabalho escravo, então, em vez de acabar com o trabalho escravo, acabemos com a legislação que protege os seres humanos, né, de serem escravizados. Então, assim, a reforma trabalhista, ela é determinante para esse projeto, ela é determinante para garantir essa exploração e para uma implementação desenfreada, né? Porque, assim, não restam dúvidas que esses profissionais, que no começo do Uber ganhavam muito dinheiro, era uma prática de dumping das empresas. As empresas colocavam dinheiro a mais do que elas recebiam para liquidar com a concorrência e para fazer com que pessoas saíssem dos seus empregos para ofertarem o seu trabalho ali para ter uma renda razoável. O que não se realiza hoje. Né? Não se realiza. Agora, sabe o que a gente percebe é que, por exemplo, a pessoa que é pobre, está abaixo da classe média, tal, ela parece, da maneira como as coisas estão configuradas, dá a impressão que ela para sempre vai ficar naquele estágio. Porque, por exemplo, um jovem com quem você trabalha muito, lida com o assunto, que tá lá 16, 17 anos, não consegue emprego, ele também não consegue estudar ao mesmo tempo, porque ele não tem dinheiro nem para transporte, para se alimentar, nada. Ou seja, aí ele está destinado realmente ao do subemprego, né? Fica uma coisa quase fatalista. O que vai se fazer, esse tipo de economia, esse tipo de mercado de trabalho, ele promove uma profunda segregação. Né? Então, assim, uma desigualdade. A desigualdade vai crescer demais. O que se considera que é a polarização do mercado de trabalho. Então, o que se dizia que era o trabalho, a sociedade do conhecimento, na verdade, é a sociedade dos bicos e do trabalho amador. Sim. Então, é um sujeito que ele tem que compor a sua renda fazendo um monte de pequenos bicos, um monte de pequenas ocupações, e ele não se especializa em nada, e isso impossibilita o jovem, sobretudo, de construir uma trajetória profissional. A trajetória que faça com que fazia com que ele começasse com ocupações mal remuneradas e no transcorrer da vida ele fosse ampliando a sua experiência, né, a sua decisão, suas escolhas profissionais e o seu salário. Então, isso, ele se depara frente a pessoas com mais idade. Então, quem tiver mais desenvoltura para questões tecnológicas tende a receber um pouco mais. Então, a gente cria uma situação em que os jovens podem estar recebendo um pouco mais do que as pessoas com mais idade. E isso, na verdade, é só uma expressão de que o conhecimento e a trajetória diz pouco sobre o quanto você vai ganhar ali na frente. Então, assim, a gente vive uma situação que pode se configurar um mercado de trabalho em que as qualificações, a preparação para o trabalho pouco diz, né? E você acaba não tendo escolhas, né? Tanto é que eles chamam isso de uma renda complementar. Tudo vira uma renda complementar, né? E o seu filme reflete um pouco desse estado de coisas, né, Cauê? Sim. São várias coisas novas, né, pra gente, também no processo a gente foi descobrindo, né. Então, por exemplo, a questão das estrelinhas, né, então você avalia a pessoa, né, se ela foi bem ou não. Então, são vários chefes, né, pra dentro de um único trabalhador, né. Os tempos... O relato da diarista, né, que ela fala que se não lavar o quintal, ela vai receber menos pontos. É muito cruel, é muito perverso esse esquema das estrelinhas. Exatamente. E o dono do aplicativo também já terceiriza a avaliação do funcionário, não é? Sim, Você que fez uso do serviço, você que avalia, eu só pego o resultado aqui. Exatamente. E quando acontece alguma coisa, né, como aconteceu em São Francisco, que está no nosso filme, que um motorista de Uber atropelou uma criança, né, eles saem... A responsabilidade fica só para o motorista. O aplicativo não se responsabiliza por nada. E são vários gargalos, né, que a gente foi descobrindo. Por exemplo, os tempos mortos, né, a pessoa ela precisa ter dinheiro, viver enquanto ela não está trabalhando, né. Então, por exemplo, eles só pagam nesse sistema, ele só é pago a hora que você está trabalhando, né. Então, você saiu daqui, foi para lá, aquilo você recebe. Mas o tempo que você está em casa lá, ou apertando o aplicativo para a próxima corrida ou a próxima coisa, você não está ganhando nada. Intermitente ali, né, que você fica sem fazer nada, enfim, não recebe nem nada por isso. Tem uma imagem que é acompanhada de um pequeno texto que rolou nas redes sociais, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Essa foto representa bem o retrato da exploração do homem pelo homem e das consequências dessa perda de direitos. Dá uma olhada. Essa imagem, ela vem acompanhada do seguinte texto. Vamos ver a imagem? Essa imagem aí, olha. É assim, a imagem perfeita do trabalho no século XXI. Daí o texto que vem junto com essa imagem, que está rodando aí com o autor desconhecido, um trabalhador sem vínculo empregatício e sem direito trabalhista, fazendo entrega de comida de um restaurante que não é onde ele trabalha, para alguém que a pediu por um aplicativo milionário que também não é onde ele trabalha. Usando uma bicicleta que não é sua e pela qual ele paga para usar a um banco bilionário que também não é onde ele trabalha. Ele não trabalha em lugar nenhum sem vínculo empregatício e direitos trabalhistas, porém trabalha muito e provavelmente recebe pouco. Realmente, imagem perfeita do trabalho no século XXI, autor desconhecido. Bom, a gente fica se questionando, mas é isso que a gente vê todos os dias. Na Avenida Paulista, por exemplo, a gente vê centenas de pessoas como essa andando nas bicicletinhas alugadas fazendo entrega de comida.
O que isso significa para esse momento que a gente está vivendo? A gente sabe que tem desemprego altíssimo, tem essa questão da reforma trabalhista que precarizou ainda mais o trabalho, mas para onde a gente está caminhando? Eu posso fazer só uma observação? Acho que essa foto ela é muito significativa e ela é uma expressão do nosso tempo. Sim. Ela é uma expressão do nosso tempo, sobretudo, porque se a gente fosse olhar para ela, né, e dizer o que mais ela chama atenção, é que ela expressa a palavra risco. E o risco de forma multidimensional. Primeiro é que essas pessoas, elas trabalham sem nenhuma proteção do trabalho, sem capacete, sem nada que garanta que ela vá conseguir concluir a jornada de trabalho dela. A segunda é que o risco de um negócio capitalista, o risco deveria estar com quem se apropria da geração do valor. Sim. O risco não é assim. O risco é transferido ao trabalhador. Esse trabalhador, ele precisa pagar pela bicicleta. Se tiver causar algum dano à bicicleta, ele vai ter que pagar pelo dano que causou a bicicleta. Ele só vai, como o Cauê comentou aqui, ele só vai receber estritamente as horas que ele trabalhou. Estritamente. E vai receber pouco por ele poder fazer, pela quantidade de entregas que ele conseguir fazer, que não é que ele conseguir porque às vezes a produção para, é porque chega um momento em que ele está exaurido, fisicamente. Sim. Onde é como se a gente estivesse esperando ali, estivesse extraindo apenas sabe, a força bestial ali para que as coisas aconteçam. Então, assim, essa imagem, ela expressa o que a gente, um tipo de sociedade em que esse sujeito, ele também, quando ele se vê em risco, porque ele está isolado. Ele olha para o aplicativo dele, olha para o celular e toma as decisões de quantas horas ele vai conseguir, e aí fica uma impressão de que se ele trabalhar o suficiente, ele vai garantir a sua subsistência. E assim, relatos de jovens que pedalam aí 80 km por dia para conseguir, muitas vezes, não atingir um salário mínimo. Agora, Zé, qual deveria ser a política pública para a juventude no Brasil? Então, acho que a primeira coisa, assim, o mercado de trabalho, ele é um só, né? Então, assim, a gente realizar um mercado de trabalho, a gente ter políticas que garantam condições adequadas, né, de uma vida profissional, com possibilidade de progressão de carreira, com garantias de proteção trabalhista de forma multidimensional, isso é fundamental para todas as categorias, né? E para todas as faixas etárias e para todas as pessoas que atuam no mercado de trabalho no Brasil. A juventude ela tem uma condição específica. A condição específica é que ela está no momento de experimentação, construção de autonomia e transição para a vida adulta. É isso que está. O jovem, ele tem que poder fazer escolhas, ele tem que poder, sobretudo, escolher ficar sem trabalhar, se for o caso, para que ele possa estudar. Sim, sim. Numa sociedade, o Brasil conseguiu reduzir um pouco a participação dos jovens no mercado de trabalho entre os jovens e adolescentes. Mas para isso, sabe o que aconteceu? É que nos anos 2000, o Brasil ampliou a renda das famílias. Sim. Ao ampliar a renda das famílias, os jovens puderam estudar, puderam optar em se qualificar. Sim. A crise, eu só quero dizer o seguinte, que a crise, o desemprego, a redução da renda das famílias, a destruição de direitos trabalhistas, de direitos sociais, a destruição do SUS, a privatização da educação, tudo isso corrobora com um tipo de trabalho como esse. Quanto mais as pessoas estiverem desesperadas, mais dispostas elas estão a vender, a entregar a sua força de trabalho por qualquer quantia. Só para finalizar, existe uma questão, o salário mínimo, ele não é aleatório, não é um salário, o salário mínimo não existe simplesmente porque alguém pensou, a ideia de um salário mínimo, que ainda é insuficiente, mas a ideia é que as pessoas tenham condições de subsistir. Então, claro. O último cálculo é de que para uma família de 4 pessoas, o mínimo deveria ser em torno de R$4 mil. R$4.000. E o que a gente vê é o seguinte, é que em ocupações como essa, e o trabalho intermitente possibilita isso, né? Possibilita que as pessoas elas recebam salários inferiores ao salário mínimo, às vezes inferiores a R$500. E se elas se acidentarem, ou se elas se machucarem, ou se elas estiverem em depressão, uma patologia tão comum hoje, elas correm o risco de não terem condições de subsistir materialmente. E isso é deplorável. Sim. Agora, Cauê, no documentário, no GIG, vocês fazem um recorte de gênero? Porque eu li uma reportagem sobre as mulheres que, exercem essas funções. Então, tem desde a motorista de Uber, que já tem uma jornada dupla, já trabalha em casa, já cuida dos filhos e também daí se submete ao trabalho de motorista de Uber para conseguir a renda. E tem o caso das entregadoras, que eu li que é super interessante, que elas acabam fazendo menos entregas que os homens, porque os próprios donos de restaurante acabam passando mais para os homens por acharem que eles são mais ágeis do que as mulheres. Então ela acaba pegando menos pedido também. Então, existe um recorte do gênero no documentário? Não, assim, a gente tentou mostrar essa palheta de vários empregos, mas acho que o principal do documentário acho que é mais essa troca de experiência, de ideias, do que está acontecendo. A gente não abordou muito, porque é tudo muito novo, né? Tem muito assunto para fazer mesmo. Mas enfim, tem, como fala? Nas entrevistas que vocês fizeram, vocês acabaram conversando com muito mais homens que passaram essas experiências. Tem empregada doméstica, né, que é a diarista. Teve uma menina que fazia de bicicleta, que a gente fez, só que estava meio no começo, assim. Quando a gente estava fazendo o filme, essas bicicletas não estavam ainda nesse auge, assim, né? Eram mais os motoqueiros. Agora não, agora as bicicletas estão aí e tudo. Mas não, um recorte de gênero não tem, assim. A gente tentou mais mostrar como está acontecendo isso lá fora, como está acontecendo aqui. Você viu diferenças entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui? Lá fora eles já estão se organizando para criar leis e criar... Sim, regulamentar. Então na Espanha teve, no próprio Estados Unidos, em algumas cidades. E eu acho que o debate é esse mesmo, de trazer essa informação, de fazer as pessoas... Acho que por isso que o filme está fazendo esse sucesso, assim, né? Porque acho que é tudo muito novo, nunca ninguém não, né? Mas as pessoas não estavam parando para pensar sobre isso, sabe? Sim, é um debate bem do momento agora. E eu acho que depois que a gente lançou o trailer, a gente veio puxando isso, sabe? Então a gente fez matéria para Folha, ajudamos, fizemos matéria para BBC, então a gente está trazendo um tema através disso, assim. E é isso, acho que como tem mutação esse assunto também... Enfim, assistam o filme. Agora, Cauê, a gente estava falando, desculpa, só rapidamente, emendando aqui com o que o Cauê estava falando, da transformação do trabalho num videogame, praticamente, né? A gamificação do trabalho, a gente também fala isso. Disso, das pessoas, das empresas, né, contratarem psicólogos e como fazer as pessoas se tornarem viciadas em trabalho, assim, né, e achar que é um game mesmo que você está ali.
E é isso, de ficar te dando bônus, né? Use o tal aplicativo, ganhe tanto, Pontuação, finalize né? tantas rotas e você vai ganhar. Então, vira uma gamificação do trabalho, isso é um termo, né, que os especialistas usam, tudo. Mas só do usuário ou de quem trabalha pelo aplicativo também? De quem trabalha. Não, de quem trabalha, exatamente. Puxa. De quem trabalha. A pessoa, né, ela trabalha 18 horas e ela tá achando, né, E a remuneração, por exemplo, do motoboy, eu acho que tem ligação direta com o número de acidentes e mortes, porque eles ganham pela quantidade de entregas que eles fazem. Sim. E é um videogame, né? Sim. Ele se joga na estrada e eu tenho que fazer o máximo possível, ele rompe com qualquer padrão de velocidade e vai assim, trabalhando às vezes um dia inteirinho. É super, quase natural a quantidade de acidentes, de mortes, onerando o SUS. É uma tragédia, se a gente for pensar bem. Né? No filme a gente fala sobre isso, né? O motoboy, por exemplo, né, ele tem que pôr a gasolina na moto, né? Ele tem que ter a moto, ele tem que pôr a gasolina na moto, aí ele tem que ter dinheiro para a internet do celular, né? Para conseguir trabalhar. Aí talvez um seguro, né? Aí quando ele cai, ele vai pro SUS. Então ele vai pro governo que acaba pagando isso. Então é um sistema cruel, assim, se a gente não fizer uma política, né? Ou parar para pensar, né? Nessas regulamentações e como vão trabalhar, assim. Né? Não, só ia dizer uma coisa que é muito relevante no filme também, em outros trabalhos análogos a este, é que ainda que fosse possível ter o maior volume de dados desses 4 milhões de trabalhadores, as empresas se recusam a ceder as informações. Então, ter registros como esse filme são fundamentais para que a gente consiga fazer estudos futuramente. Sim. Porque a gente poderia saber quantas mulheres têm, quais são os riscos que elas correm, elas reportam cada vez que elas sofrem algum tipo de assédio, algum tipo de... E as empresas simplesmente se calam, escondem, né? Sim. Não, a gente mesmo tentou entrevistas, né? Tentamos saber o lado de cada empresa também. Assim, a gente citou nesse filme só a Uber, mas não a Uber, porque a gente não é contra a Uber. A gente só está falando de um sistema precarizado de pessoas sendo, né, estranguladas, né? Então, enfim, esse é o caminho do filme, assim, A sabe? Uber conversou com vocês? Não, também não. Eles mandaram, falaram que não tinham uma pessoa para falar com a gente, um porta-voz. Mas, assim, tudo do filme, mais informações estão no site, né, da GIG, a Uberização do Trabalho, e no site da Repórter Brasil também. Aí lá tem a carta que eles mandaram pra gente, as respostas, porque a gente queria, né, também saber esse outro lado, como pensa. Agora, existe um lugar físico aqui, é a Uber? Existe em alguns lugares. Assim, por exemplo, quando eles chegam numa cidade, eles abrem um escritório, eles cadastram os motoristas que querem fazer, né, eles fazem um lançamento. Tem aqui em São Paulo também, tem... Mas deve ser uma coisa mínima. São escritórios, né, desses grandes escritórios, nas grandes avenidas. Tem um depoimento que mais te marcou durante tem, né? Tem várias coisas, assim, tem, por exemplo, o motoboy que estava em cima da cama, né, numa favela, em Guarulhos, com a perna arrebentada, aí você vê a situação da família, né, você vê que ele não tem muito como sair dali, o que ele tinha era uma moto, que agora está toda torcida na garagem, sabe? Esse tipo de depoimento. Por exemplo, o nosso personagem, que é motorista, né, de aplicativo, ele estudou na USP, sabe? Ele se formou, é um cara estudado, sabe muito bem dessa precarização, né? Mas ele também não tem muita solução. Foi o jeito de pagar as contas, entendeu? Sim, claro. Agora, sabe, com essa uberização aí generalizada, quem perde mais é o jovem ou é o trabalhador que já tem mais idade? Ou todo mundo perde? Assim, vale dizer, né, que o Brasil, ele tem, como na gênese do nosso mercado de trabalho, ela é marcada pelo alto desemprego, baixos salários e alta rotatividade. E grande informalidade, ou se preferir, né, de forma mais precisa, de subemprego. Então isso é uma característica do nosso mercado de trabalho. A gente, quando aboliu a escravidão no Brasil, a gente, em vez de ocupar as pessoas que tinham sido escravizadas, a gente resolveu importar força de trabalho. Então a gente sempre manteve um volume muito grande de trabalhadores que ficavam à margem do mercado de trabalho. E isso sempre foi funcional para a nossa economia. Foi funcional porque mantinha os serviços, né, a pessoa, por um preço muito barato, né? Então não é à toa que durante os anos 2000, quando se discutiu a regularização das empregadas domésticas, ou do trabalho doméstico, né, que foi aquele frenesi, aquela questão assim, mas como assim a gente vai fornecer às empregadas parte dos direitos trabalhistas? Isso criou um escândalo, porque assim, está se acostumado a ter todo tipo de trabalho praticamente de graça, ou muito barato, né? Então assim, a gente tem isso é uma... E assim, como a gente vive uma economia muito instável, as pessoas se condicionaram a viver uma outra crise, pega a caixinha de isopor e vai vender água no farol. Isso é muito comum, né, entre a população, entre os trabalhadores mais pauperizados. A diferença também, a que a gente vive agora, é que esse processo tem acometido também as classes médias. Então, pessoas com curso superior passam a ser acometidas por ocupações que não vão lhes dar uma trajetória, que não tem um salário estável, que não lhes garante uma ocupação segura. Então, é isso que a gente está vendo acontecer. É essa característica de uma ocupação que sempre acometeu a população mais pobre, agora vai se difundindo, ou seja, isso é péssimo no mercado de trabalho como um todo. O mercado de trabalho, como eu falei, é um só. Cada vez que a gente reduz os níveis de salário, isso, como a gente conseguiu nos anos 2000, elevar o salário mínimo, isso criar um efeito em cadeia de aumentar o nível de salário como um todo, cada vez que a gente difunde ocupações precárias, a gente acaba também empurrando todos os salários para baixo.